Os 10 Mandamentos, último capítulo e a Terra Prometida semanal. Resumo de 2 de outubro a 6 de outubro de 2023. Os 10 Mandamentos, segunda-feira, 2 de outubro, último capítulo. Depois de Deus avisar Moisés quem será o seu sucessor, o libertador, mais uma vez vai rapidamente fazer a vontade do Senhor. Josué fica bastante emocionado, um pouco assustado, ao escutar Moisés contar que ele foi o escolhido por Deus para ser o seu sucessor. Moisés tenta tranquilizar Josué, conta que quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele também ficou assustado. Fala que ele não sabia o que fazer. Diz que, se dependesse dele, ele não estaria ali naquela hora, pois ele ficou tão preocupado que até tentou recusar. Mas é claro que Deus não aceitou um não como resposta. Josué deixa claro para o tio que não passa pela cabeça dele recusar. Fala que ele só não estava esperando. Diz que é uma grande honra ter sido escolhido pelo próprio Deus. Nessa hora, o tio fala para o sobrinho que o Espírito de Deus habita nele. Por isso, basta ele confiar que Deus lhe dirá o que fazer. Josué deixa claro para o seu tio Moisés que ele fará o seu melhor, se empenhará ao máximo para sempre fazer a vontade de Deus. No decorrer da conversa, Moisés entrega para o sobrinho a semente de tamareira que o seu pai Arão entregou para ele e pede para Josué fazer o que ele não poderá fazer. Pede para ele plantar lá no solo da terra prometida. Ele fala para o sobrinho que dentro dos seus baús estão as tábuas com registros das palavras de Deus. Ele fala para Josué ler e meditar dia e noite sobre elas. Diz que, se ele fizer isso, será bem sucedido. Ele explica para o sobrinho que aquele é um pedido do próprio Deus. Fala que quanto mais ele conhecer sobre as suas leis e sobre os seus ensinamentos, mais ele o conhecerá. Josué fala para o tio que aquele é o maior desejo dele e pede para Deus usá-lo de forma poderosa, para que ele seja um líder à altura da missão que lhe foi confiada, e fica muito satisfeito ao escutar o seu tio Moisés falar que assim será. Algum tempo depois, Moisés conta para o povo que Deus disse a ele que ele não atravessará o Jordão. O povo fica pasmo nessa hora. Moisés pede para Josué ir até onde ele está. Conta para o povo que Deus escolheu Josué para ser o seu sucessor, e em seguida ele apresenta Josué diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e diante da congregação como novo líder de Israel, e em seguida ele entrega a Josué toda a autoridade e espírito de sabedoria que foi dado a ele pelo próprio Deus. Moisés fala pela última vez com o povo, fala pela última vez com Josué, e em seguida ele sobe o Monte Abarim e vê a terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. Fala para Deus que ele está pronto, e em seguida acontece com ele o que aconteceu com o seu irmão. Antes do final da novela, acontece uma luta entre o bem e o mal. Arcanjo Miguel vence, pega o libertador e leva para Deus. Assim termina a novela Os 10 Mandamentos. E a partir desse momento começa o resumo semanal da novela A Terra Prometida.
A Terra Prometida, segunda-feira, 10 de outubro. Alguns meses antes de atravessar o Rio Jordão, Josué escuta Acã falar que eles não podem continuar sem uma liderança. Gibar fala para o pai que ele concorda plenamente com ele. Haniel pergunta onde está o líder de Israel, afinal. No decorrer da reunião, eles acabam chegando à conclusão que Moisés pode realmente nunca mais voltar, e alguns falam que Israel precisa de um novo líder. Acã não gosta da sugestão do nome de Josué, por isso imediatamente tenta mostrar que Josué não é um homem preparado para liderar. Fala que ele nem é um líder. Diz que se não for para escolher entre os líderes, então é melhor que escolham ele, pois ele está muito mais bem preparado do que o sobrinho de Moisés. A Terra Prometida, terça-feira, 3 de outubro. Josué olha para o alto e fala para Deus que ele sabe que ele confia nele, e por isso ele pede para ele ajudá-lo a confiar nele mesmo. Ele fala que é muito difícil de acreditar que ele tenha capacidade para ocupar o lugar do seu tio Moisés, um homem tão especial que conversava diretamente com ele, o próprio Deus de Israel. Diz que assim como ele, o povo também não acredita que ele possa ocupar o lugar do seu tio Moisés. Nessa hora, Deus fala com Josué pela primeira vez e deixa bem claro que assim como ele foi com Moisés, também será com ele. A Terra Prometida, quarta-feira, 4 de outubro. Farduk conta a história dos hebreus, conta tudo que Deus fez para tirar o seu povo do Egito. Raabe escuta atentamente cada palavra que ele diz. Ele conta que Ramsés voltou atrás várias vezes até chegar o dia que ele pagou um preço muito alto e acabou fazendo a vontade do Deus dos hebreus, mas acabou se arrependendo outra vez e foi atrás dos hebreus, e ele mesmo viu o Mar Vermelho se abrir para o povo de Deus passar. Raabe fica impressionada nessa hora e pergunta para Farduk se o Deus dos hebreus realmente abriu o mar para o seu povo passar. Farduk fala que sim. A Terra Prometida, quinta-feira, 5 de outubro. Farduk diz que se o Deus dos hebreus abriu o Mar Vermelho e eles saíram do Egito, ele não quer nem pensar o que ele poderá fazer se eles chegarem lá em Jericó. Raabe fica bastante preocupada nessa hora e também fica com medo da aproximação dos hebreus. Farduk diz que chega de história, fala que eles estão jogando conversa fora, por isso é melhor trabalhar. A Terra Prometida, sexta-feira, 6 de outubro. Josué acaba perdendo a paciência durante uma reunião com a liderança. Ele fala para os líderes que aqueles que não estão concordando com a liderança que Deus escolheu para Israel podem reclamar com ele. Fala que ele foi escolhido pelo próprio Deus. E ele avisa que aqueles que não aceitarem a sua liderança serão considerados traidores, pois afinal de contas, ele não está fazendo a sua vontade, e sim a vontade do próprio Deus. Nessa hora, até mesmo Acã, que gosta de questionar tudo que Josué fala, fica calado. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.